Olá, meus queridos, mais uma vez estamos juntos para refletir e aprofundar nesse Evangelho do dia 11 de setembro, Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15, versículos 1 ao 32. Lucas 15, 1 ao 32. 24º domingo comum. Nesse Evangelho, Lucas, que é um grande pedagogo na forma de escrever, e lembrando que Lucas, quando escreve, nos coloca como tarefa de casa, colocar-nos no lugar desses apóstolos, de tudo que ele conta. E nesse caso aqui, ele diz para colocar-nos no lugar desse pastor que pede essas ovelhas, dessa mulher que pede uma moeda e varre a casa para dar uma festa depois que encontrou essa moeda que faltava, desse pai que deixa o filho ir embora, né, filho pródigo, do filho mais novo que vai embora, do filho mais velho que está em casa e não é agradecido, enfim, todas essas pessoas, todas essas figuras, ainda que sejam parábolas, são exemplos de como nos temos que comportar e como temos que viver, sobretudo viver, para estar mais perto de Deus e fazer a sua vontade na nossa vida. De certa forma, essa primeira parte de alguém que tem 100 ovelhas e perde uma, né? Nossa regra humana diz o contrário. Nossa regra diz mais vale ter um passarinho na mão do que dois voando, né? Então, garante o que é teu, que perdeu, perdeu. O que está, quem se perdeu, que se vire, né? Que se arranje, busca o caminho de volta, se encontrar, e se não encontrar, fica perdido mesmo. A lógica de Deus, ela é diferente, né? Ela é diferente. Alguns dias atrás nós lemos a carta de São Paulo aos Coríntios. É a primeira carta, no capítulo 2, versículo 15. E São Paulo fala dessas formas de pensar, né? Dizendo que nós recebemos um espírito do mundo ou recebemos um espírito de Deus. Qual espírito recebemos? Lógico que é o de Deus. Mas, ele diz, o homem psíquico, o que fica a nível das suas capacidades naturais, o homem do mundo, não aceita o que é do Espírito de Deus. Não aceita. Por isso, lhe parece uma insensatez tudo aquilo que Jesus fala quando quer cutucar o nosso egoísmo, nossas paixões, né? As nossas tendências. E essa nossa tendência de pensar, Jesus vem dar uma apertadinha lá e falar, olha, você pensa desse jeito? Não é assim que pensa Deus. Então aqui nós temos que nos perguntar, quero esperar na lógica de Deus? Sei esperar de uma forma mais dócil, não doce, né? Dócil, obediente à lógica de Deus, porque nossa tendência do homem psíquico, da mulher psíquica, é que tudo se faça segundo o nosso tempo, as nossas necessidades, porque eu preciso disso agora. E nós sabemos que não é assim. E às vezes podemos acabar nos frustrando, nos desanimando, porque Deus não me ouve né? E parece que temos razão. Mas não temos, porque Deus quer nos convidar, e nós temos que aceitar o convite
de pensar como ele pensa, né? Então, como somos? Nós recebemos um espírito do mundo ou um espírito de Deus? E se recebemos um espírito de Deus, busquemos as coisas do alto, né? Busquemos a graça, busquemos conhecer os dons da graça que Deus nos concede, sendo seres espirituais. Enriqueçamo-nos com o Espírito. O Espírito enriquece a nossa forma de julgar, de ver as coisas, a forma de pedir a Deus. Deus, se queres, aí começa a petição do verdadeiro cristão. Se queres, né, podes curar-me. Na história do filho pródigo, o que não falar do filho pródigo, né? Podemos colocar aqui uma hora de reflexão sobre todos os ensinamentos do filho pródigo. Mas vejamos como Jesus, falando aos fariseus, quer quebrar o formalismo dos fariseus. E aqui o filho grande, o filho maior, o filho mais velho, ele é essa imagem dos fariseus. O filho maior que, estando em casa, não é capaz de reconhecer a gratuidade de Deus. E nós conseguimos reconhecer essa gratuidade, saber que tudo aquilo que temos, aqui eu tenho um monte de coisa em frente de mim, das minhas coisas, possessões, qualidades, até defeitos, são um dom de Deus? É uma forma que Deus quer se mostrar para mim com os seus dons, para que eu possa viver bem, para que eu possa crescer, para que eu possa ser desafiado também na minha vida. Reconheço isso, tudo, como gratuidade de Deus na minha família, no meu trabalho, né? É muito importante isso. Porque o filho grande, filho velho, estava lá triste por algo que todos estavam festejando, só por causa do seu formalismo. Porque esse filho gastou todo o seu dinheiro e viveu a vida boa, voltou como um farrapo e você ainda trata ele assim. A lógica de Deus. A lógica de Deus. E no filho mais novo, o filho menor, ele arrepende-se da sua conduta. Ele se arrepende daquilo que fez. E aqui é uma tarefa que nós temos para a nossa vida. Fazer do arrependimento uma atitude do dia a dia. Uma atitude que nos traga paz. Uma atitude que me leve a sair de mim mesmo. O filho menor aqui, o nosso amigo, ele estava numa situação deprimente. Até o momento que, diz o Evangelho, que ele caiu em si. O que é esse cair em si? O que significa para esse jovem dar-se conta, né? Cair em si e dizer: poxa vida, eu tinha tudo. Ele se deu conta do que o filho mais velho não tinha se dado conta, né? Precisou desse calvário, precisou dessa experiência para se recuperar e reconhecer. Mas que importante foi na sua vida, essencial, podemos dizer, arrepender-se. Porque se não tivesse arrependimento, onde ele estaria? Como ele estaria? Se não houvesse uma forma de humilhar-se, uma forma de dizer: puxa vida, errei. Ele continuaria na sua miséria.
e estaria triste, mas conformado com aquilo que estava vivendo, conformado com aquela situação. Não nos conformemos. Não nos conformemos com a nossa situação. Libertemo-nos das nossas culpas. Façamos esse ato de arrependimento com Deus, sobretudo com Deus, confessar-nos, aproximar-nos com humildade da confissão. Às vezes, pessoas podem se aproximar da confissão como algo muito banal, né? Mas é um ato de arrependimento humilde. Muitas pessoas começam a confissão dizendo assim: Padre, eu me acuso de... né? Eu me acuso de... É como que alguém fosse lá na polícia e falar: eu roubei, né? Eu roubei. Essa é a atitude de quem sabe que tem um pai esperando. É a atitude de quem sabe que, por mais erros que possa ter, como disse o jovem, ele disse: na casa dos meus pais os trabalhadores são tratados bem. Na casa do meu pai eles têm tudo. Eles têm tudo. E eu, como filho, tinha muito mais do que eles. Mas por não reconhecer a gratuidade, ambos não reconheciam a gratuidade, hein? Ambos. Por não reconhecer a gratuidade, tinham menos do que aqueles trabalhadores que estavam lá trabalhando para o seu pai, né? Porque não reconhecer a gratuidade dos outros é uma forma de não possuir aquilo que se tem, né? Não possuir verdadeiramente. Você possui como algo seu, mas não é seu. Não é fundamental para você. Viver com gratuidade é aprender que tudo é dom. Que não podemos viver para nós mesmos, por nós mesmos, mas temos que reconhecer, dar esse espaço a Deus nos dons que nós temos, naquilo que possuímos. Que essas reflexões, meus queridos amigos, nos ajudem a viver com abertura de espírito essa lógica de Deus na nossa vida, esse perdão na nossa família, no nosso dia a dia. E que possamos gozar dessa gratuidade de Deus, desse amor que nos abre um panorama muito, muito grande, que nos abre uma espiritualidade, uma forma de viver no Espírito muito em paz, né? Que traz muita paz, que nos traz muita serenidade. Que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.